Oiê, eu sou Júnia Vieira do canal Temos um Caso e hoje eu estou trazendo para vocês o crime da cacimba. É um crime que ficou bastante conhecido na região de Recife e também em alguns locais do Nordeste. Eu confesso a vocês que eu ainda não tinha ouvido falar e quando me deram a sugestão de trazer aqui para o canal, eu fiquei bem curiosa quando eu comecei a ler sobre esse caso. Então eu vou chamar a vinheta e em seguida eu volto para te contar tudo. Bem, pessoal, antes de eu começar a trazer os fatos para vocês, eu peço licença então à memória da vítima e também aos familiares para que eu possa contar essa história da melhor maneira possível. Bem, tudo começa ali no dia 20 de junho de 2018, quando a Jussara Paz, que é esposa do Denirson Paz, entra em contato com a polícia. Ela abre um boletim de ocorrência para dizer que há vários dias ela não conseguia nenhum tipo de contato com o marido, que teria viajado a Miami para tirar alguns dias de férias. Já no primeiro momento, a polícia, no relato mesmo da Jussara, mesmo no relato inicial, tem algumas coisas que os policiais acham meio estranhas. Por exemplo, o fato dela dizer que já tinha cerca de 20 dias que ela não tinha contato algum com o marido e ela ter demorado tanto para comunicar à polícia de que ele havia desaparecido. Além disso, algumas perguntas ali vão sendo feitas, como por exemplo, por que ela não viajou com o esposo nessa viagem de férias, porque ela também tinha passagens compradas e já estava tudo certo para que eles pudessem tirar alguns dias de descanso. Ela diz para a polícia que, na verdade, ela também iria, mas de última hora ela acaba desistindo porque o filho mais velho do casal, chamado Danilo, que morava inclusive com eles, estava passando por um momento muito difícil. Ele estava com depressão, estava tomando remédios muito fortes e aí ela acaba optando por ficar em casa para ajudar o filho caso ele precisasse de alguma coisa, e também diz que não ficaria com o coração em paz se ela tivesse ido a essa viagem e ficasse sem saber como que o filho dela iria reagir ao longo de todos os dias que ele passaria sozinho na casa da família. E aí as investigações vão avançando, passam ali 10, chegam ali a cerca de 15 dias da comunicação que a Jussara faz do desaparecimento do esposo dela. Então, na verdade, já tinha mais de 30 dias que a família tinha conseguido o último contato com ele. E alguns esclarecimentos começam a ser feitos pela polícia ao longo desse tempo. Por exemplo, o fato deles descobrirem que, na verdade, o Denirson não tinha viajado, porque a passagem dele estava marcada para embarcar no dia 2 de junho, porém, no dia 31, ele havia acessado o site da companhia aérea e desmarcou a viagem. Então, sabia-se que, pelo menos através daquela companhia aérea e para aquele destino, ele não tinha viajado. Então foi se montando ali um quebra-cabeça a partir das informações que a família, que o filho e também a esposa do Denirson iam passando para as autoridades policiais. Chega um momento que cada vez mais os policiais eles desconfiam que tem alguma coisa que não bate, E aí é pedido ali para o magistrado, para o juiz, que ele conceda um mandado de busca e apreensão, para que a polícia pudesse entrar na casa e procurar algumas evidências de que realmente o Denirson não teria desaparecido. E eles conseguem. Com isso, eles entram ali por volta do dia 4, dia 5 de julho, ou seja, 2 semanas, desde a comunicação do desaparecimento, eles entram no condomínio e acessam a casa da família. É importante também dizer que eles já sabiam que o Denirson não tinha saído da casa da família, do condomínio, porque eles tinham tido ali recentemente acesso às imagens do circuito de segurança e em nenhum momento, no dia que foi informado que o Denirson teria saído de casa e não teria retornado mais, ele consta ali nas imagens como deixando aquele local. Então, cada vez mais as evidências iam levando para coisas que estariam sendo omitidas, tanto da parte do Danilo, que era o filho, quanto também da parte da Jussara, esposa do Denirson.
Chega o dia que a polícia recebe então a autorização para entrar na casa da família e assim é feito. Algumas coisas de cara já são muito estranhas, né? O fato das malas do Denilson estarem lá na casa, o guarda-roupa dele aparentemente estava intocado, né? Não tinha ali evidências de que roupas tivessem sido tiradas para que ele pudesse levar para a viagem, e também alguns documentos que, se ele de fato tivesse feito uma viagem internacional, não deveriam estar na residência, estavam lá. Aí a Jussara, ela dá uma mudada ali na história, né? Ela diz então que na verdade o marido teria ido viajar sim, mas que ele teria passado a última noite no Brasil, num hotel, num apartamento, né, que a família tinha, e esse apartamento, vez ou outra, o Denilson acabava pernoitando lá. Então, ela começa a dar, né, algumas justificativas para as evidências que a polícia vai achando. Bom, até que chega um momento que a polícia vai para a parte externa da casa. Quando isso acontece, eles acabam visualizando ali uma cacimba, que é como se fosse uma cisterna, né? É um poço bem fundo. E quando eles chegam até essa parte onde essa cacimba ficava lá no quintal, eles notam que tem pouco tempo que aquilo foi vedado, e muito bem vedado. Então, né, eles acham aquilo meio estranho, fazem algumas perguntas. A Jussara diz que, na verdade, um gato acabou caindo lá dentro porque ele foi envenenado. E aí, por conta disso, né, pelo cheiro que estava exalando, pela decomposição do animal, eles acabaram vedando para garantir que aquele odor não iria subir e empestear, né, aquela parte de cima lá, porque era o quintal da família, tinha churrasqueira, tinha toda aquela área de convivência, era como se fosse uma espécie de barzinho ali, né, que tinha aquela parte onde as pessoas confraternizam. Só que aí a polícia, né, fica com, não uma, acho que várias pulgas atrás da orelha, e decide que vai quebrar aquela cacimba para ver se realmente o relato dela de que aquele espaço teria sido vedado para evitar que subisse o odor do animal em decomposição é verdade. Quando eles abrem, né, ali o poço, logo eles identificam que eles não vão conseguir encontrar nada ali, porque eles precisam de um reforço de uma equipe especializada. Então eles entram em contato com o corpo de bombeiros, que desloca alguns homens para poder acessar o poço com os equipamentos necessários, com máscaras, né? Porque quando eles tiram a tampa, tem um odor realmente muito forte que acaba subindo e fica até difícil de respirar ali perto daquela região. Horas se passam, né, a equipe acaba descendo mesmo. No primeiro momento eles visualizam muitos entulhos ali, né, tem até alguns objetos que foram jogados ali dentro da cacimba, e eles começam aos poucos fazer a retirada de todo aquele material que estava lá dentro. Depois de algumas horas, eles começam a encontrar também partes do que seria um corpo de um ser humano. Então eles encontram ali um fêmur e vão encontrando aos poucos, né, o que seriam ali fragmentos de um cadáver. Então esses fragmentos estavam ali carbonizados. Aquele corpo ele foi esquartejado, foi jogado ali dentro, tinha vários produtos químicos também em cima, além de todo o entulho e alguns objetos. E além de tudo isso, ainda estava com uma vedação muito forte em cima. Bom, então eles são encaminhados até a delegacia para que pudessem prestar esclarecimentos a respeito da ocultação daquele cadáver que foi encontrado na cacimba no quintal da família. Naquele momento, eles ainda não estavam sendo indiciados pela morte do Denilson, porém isso não demora a acontecer porque a delegada, né, responsável entende que já existiam ali indícios de autoria e materialidade que justificassem o pedido de prisão provisória. Então isso é feito e da cadeia que eles foram só prestar alguns esclarecimentos a respeito do crime de ocultação, até porque é um crime permanente, né? Então eles foram pegos ali em flagrante. Eles já passam ali diretamente para o presídio, uma vez que havia então sido concedida ali a prisão que foi solicitada pelo delegado.
E aí, gente, quando isso acontece, eles ganham ali a oportunidade de serem soltos caso cada um dos dois pagasse R$ 975 mil de fiança, mas isso não é feito, então eles permanecem presos. A Jussara permaneceu presa até o julgamento que aconteceu em 2019 e o Danilo, ele foi libertado ali alguns meses, cerca de 6 meses depois, ele consegue um habeas corpus. Mas seguindo aqui, a polícia, né, descobre, prosseguindo com a investigação, que em 31 de maio, né, de 2018, a Jussara teria descoberto que estava sendo traída pelo Denilson há muito tempo, mais precisamente há mais de 5 anos. Ela tem acesso, então, a algumas conversas que o Denilson teria tido com a amante e também, né, visualiza algumas fotos da mulher. Aquilo teria então sido o estopim de um relacionamento extremamente problemático. Eles já passavam por várias discussões, eles são descritos como um casal que aparentemente não era feliz e frequentemente brigavam por causa de dinheiro. Parece que a Jussara nunca estava satisfeita com a maneira que o Denilson lidava com as finanças da família. Ao que parece, gente, quando a gente analisa essa fúria, né, que a Jussara teve, muito provavelmente, se eles já vinham discutindo por conta das finanças da família, ela ficou com bastante receio de que a amante pudesse ter direito a algum dos bens do casal, uma vez que ela já tinha um relacionamento longo com o Denilson. Então, provavelmente, antes mesmo de consultar a respeito dos direitos dela como esposa, ela deve ter tido um momento de fúria, porque o Denilson demonstrava há bastante tempo que não queria mais permanecer casado, que queria separar, queria viver uma vida que ele pudesse encontrar novamente uma pessoa e que ela também pudesse encontrar uma pessoa e que ambos, né, conseguissem recomeçar a vida porque eles não estavam felizes. Só que a Jussara não aceitava esse término, porque se o problema era a questão financeira, como o Denilson ele ganhava bem mais do que ela como médico, porque enquanto ele era médico, ela era farmacêutica, possivelmente, né, o que foi o alerta master assim para ela foi essa questão da mudança de vida que ela teria caso eles se separassem e talvez também o receio dela ter então que dividir os bens do casal com uma terceira pessoa que seria então essa mulher que teria um caso com o Denilson. Essas são apenas conjecturas, né, minhas, assim, são apenas suposições, na verdade, né, que eu acredito que poderiam ter acontecido, levando em consideração a descrição que as pessoas dão ali, né, quando vão depor a respeito da personalidade da Jussara. Fato é que, no primeiro momento, ela tenta negar, né, o filho também não fala nada, até porque ele acaba aproveitando ali daquele momento em que ela já teria falado que ele utilizava remédios antidepressivos para ficar mais na dele. Quando a Jussara começa a perceber que ela não vai ter saída e que todos os indícios, toda a investigação leva para o fato de ela e também o filho ter tirado a vida do próprio pai, ela acaba assumindo a culpa, mas ela diz que, na verdade, ela apenas se defendeu. Então, ela levanta ali a tese de legítima defesa, que não faz nenhum sentido, mas que ainda assim, né, existe toda uma investigação da polícia para garantir que, de fato, as coisas estão sendo ali encaminhadas da maneira como deveriam, ou seja, que se realmente ela tivesse agido em legítima defesa, a polícia iria então comprovar ou refutar completamente essa hipótese. Então, eles, depois de algum tempo presos, eles fazem uma reconstituição do crime e é comprovado através da perícia e também de outras coisas ali, como o porte físico da Jussara e vários outros elementos, inclusive de coisas, de manchas de sangue, né, de coisas que vão sendo encontradas ali depois de passar o luminol pela casa, que fica muito claro para a perícia que não era possível que ela tivesse tirado a vida do Denilson sozinha.
E aí, com isso, né, ela acaba mantendo a versão de que seria legítima defesa e começa a atacar a personalidade do Denirson. Fala que ele era um homem muito violento, acaba dizendo ali que todas as vezes que eles discutiam, ele acabava agredindo ela com palavras e às vezes até fisicamente. Então ela tenta virar o jogo para se defender, para dizer que sim, ela tirou a vida dele, mas que foi em legítima defesa. E quando ela percebe que não vai colar, que o Danilo não vai sair ali como inocente, mas sim ele entra como partícipe, ela começa então sempre a mudar, né, colocar todas as vezes que ela conta sobre o caso, ela vai mudando ali, dando algumas pinceladas à medida que provavelmente ela vai sendo instruída pelos advogados. A questão é a seguinte, o laudo sai, né, o laudo do IML sai em 20 de agosto e é constatado então que o Denilson teria falecido por asfixia, e essa asfixia teria sido causada por estrangulamento. E mais, né, um elemento ali para colocar, então, o Danilo como partícipe do crime, que é, né, a necessidade de você ter uma pessoa com um porte físico avantajado e com força suficiente para poder manter ali aquela força necessária para que tirasse, então, a vida do Denilson. Então, a polícia traz ali indícios de que no dia 31 de maio, depois de uma longa discussão a respeito de separação, a respeito de traição e vários outros elementos ali, que inclusive essa briga teria sido escutada pela vizinhança, o Denilson é atacado, ele sofre ali um corte bem profundo na cabeça e ele é arrastado por vários cômodos, inclusive depois isso é identificado porque ao passar luminol tem vários pontos na casa que acusam, né, como o sangue ali que esteve presente antes deles fazerem uma limpeza pesada, utilizaram vários elementos, mandaram pintar a casa, mas nada disso fez com que isso fosse ocultado posteriormente do luminol. Então tem ali aquele ataque, né, o Denilson é atacado por um objeto e depois ele é arrastado pela casa até ali, né, o local onde muito provavelmente ele foi brutalmente, né, asfixiado e depois então eles tacam fogo no corpo, então o corpo é encontrado carbonizado e depois no último momento, além de carbonizar o corpo, eles também acabam esquartejando o que resta. Gente, é difícil contar sobre esse caso porque, assim, é uma família que se desfez por conta de grana, né? A gente sabe que as pessoas são gananciosas, mas nós estamos falando de um casal que esteve junto por cerca de 40 anos, que construiu toda uma vida. Eles tinham a mesma idade, né? O Denilson tinha 54 anos e a Jussara também. Então eles se conheciam uma vida inteira, eles se conheciam desde a adolescência, eles estavam juntos há muito tempo e tudo que construíram foi do zero, né? Desde o primeiro momento ali eles estavam presentes na vida um do outro. E é muito chocante, além, né, desse contexto dela ter tido a coragem de tirar um homem que ela foi casada durante cerca de 40 anos, a gente tem o filho do casal nesse contexto tão grotesco. Quer dizer, em nenhum momento existiu uma sanidade de nenhuma das partes de achar aquilo absurdo, de tentar impedir ou de ter um momento de lucidez, né, de chegar ali a uma conclusão de que isso era grotesco, de que isso não devia ser feito e que a melhor maneira de se resolver as coisas era uma separação, mesmo que fosse litigiosa, mas que garantisse então que a Jussara teria, tanto a Jussara quanto, enfim, qualquer pessoa envolvida ali nessa separação, teria os direitos que são garantidos por lei. Bom, gente, então isso é provado, tá? Nós estamos falando já ali de coisas que aparecem mesmo no laudo pericial. E depois de todo esse contexto, depois da Jussara tentar alegar a legítima defesa, depois ela tentar incessantemente tirar o filho ali como partícipe do crime, a perícia então comprova que infelizmente o que aconteceu foi isso e que como a última jogada, né, a última tentativa deles de tentar se livrar desse corpo,
teriam então tido a ideia de dividi-lo ali em várias partes, jogar dentro da cisterna, né, da cacimba, e aí eles jogam também vários produtos químicos, jogam cloro, jogam alguns outros produtos lá juntamente para tentar diminuir aquele odor e acelerar a decomposição. Quando eles percebem, né, que o odor está muito forte, a Jussara chama então um rapaz, né, para fazer esse serviço. Ele ajuda jogando alguns cascalhos, né, entulho e também alguns objetos, e depois ele faz a vedação. Com isso, tá, a polícia, no dia 29 de agosto, conclui o inquérito policial e ambos são indiciados por homicídio triplamente qualificado. Ambos acabam solicitando várias vezes ali habeas corpus, a justiça não concede, a Jussara nunca conseguiu sair da cadeia, ela respondeu desde o primeiro momento ali em que foi presa, ela acabou respondendo sempre privada da liberdade, mas em dezembro de 2018, o filho, né, o Danilo, conseguiu então sair e até hoje ele responde em liberdade. Inclusive, ele acabou apelando ali, disse que não concordava em responder através do tribunal do júri, então o processo dele foi desmembrado. Ele ainda não foi julgado. Porém, a Jussara já foi julgada sim em 2019, tá? Ela foi condenada a 17 anos e 11 meses de prisão pelo assassinato do marido, homicídio triplamente qualificado, e também ela foi condenada a mais 1 ano e 11 meses de prisão por conta da ocultação de cadáver. Ela tentou recorrer, tá, gente? Mais recentemente, a última notícia que eu encontrei foi no final de 2020. Ela tentou recorrer dessa sentença para diminuir, mas aparentemente parece que essa sentença vai aumentar, porque na dosimetria da pena, parece que a juíza responsável não considerou ali a parte do contexto, né? Que ela não era uma pessoa ali tão sociável, né? Então ela tinha alguns elementos ali na dosimetria da pena que tinham de ser levados em consideração do comportamento social dela, só que isso não foi feito. Então talvez essa pena na verdade tende a ser aumentada. Não encontrei nada, procurei bastante se já tinha tido alguma decisão, né? Se a justiça tinha chegado ali a algum consenso, se a pena dela então seria aumentada, diminuída, mas os últimos registros que eu encontrei foi que essa pena então talvez fosse revista por conta da dosimetria que não tinha sido corretamente feita. Bom, gente, então o Danilo ainda está aguardando julgamento, né? Não sei quando isso vai acontecer. Talvez quando ele finalmente for julgado, pode ser que eu traga uma atualização aqui desse caso para vocês. E eu queria saber o que vocês acharam desse caso. Eu realmente não conhecia, tá? Apesar dele ter sido um caso recente, não tinha chegado até o meu conhecimento, então eu fiquei bem surpresa que um caso tão grotesco, tão chocante, de uma esposa e de um filho que tiram a vida de uma pessoa que conviveram ao longo, sabe, de 40 anos e ao longo da vida inteira, no caso do filho, e nós estamos falando de um pai, né, que perdeu a sua vida nas mãos de um filho, gente, é algo assim inimaginável. A gente sabe que eventualmente isso acontece, mas quando acontece assim tão perto da gente, né, crimes no Brasil e tão recentemente, acho que choca um pouco, assim, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco assustada, assim, quando eu vi a frieza, né, digamos assim, a asquereza, nem sei se essa palavra existe, do modus operandi que eles agiram. Então é isso, se você chegou até aqui, não esqueça de dar like, se inscreve no canal, me conta aí o que você achou. E também, tá, se você tiver sugestão para casos que vocês queiram que eu traga aqui no canal, não deixem de comentar, porque eu estou me pautando nesses comentários que vocês vão fazer para eu poder fazer a minha listinha e trazer os crimes que vocês mais me pedirem. Muito obrigada por ter chegado até o final desse vídeo, um beijo no coração e até o próximo caso.